Olá meninas, hoje vamos começar com o mapeamento e a epilação dos fios. Vou começar higienizando com sabonete Johnson misturado com água. Ele forma essa espuminha que vocês viram. E eu vou começar passando na sobrancelha da cliente. E vou fazendo movimentos leves com os dedos, tá? Arrastando no sentido do crescimento do fio. Então vocês reparem que eu tô arrastando o dedo no sentido que os fios crescem e não estou fazendo movimentos circulares. Agora eu vou limpar com algodão seco mesmo e vou retirando o excesso de resíduo, retirando o excesso de espuma e deixando essa pele bem sequinha para receber o nosso mapeamento. Agora eu vou pegar um pedaço de linha pigmentada no lápis dermatográfico. Tem muitas linhas que já vem pronta, pigmentada pronta. A minha já é dessa linha que já vem com o pigmento junto. Então, vou pegar essa linha e vou começar fazendo a marcação. Primeiro eu começo marcando no centro do nariz e na mesma direção do arco do cupido, que é esse arquinho que a gente tem na boca. Então, nessa direção a gente vai marcar o centro da sobrancelha, que é onde a gente vai dividir as duas sobrancelhas igualmente. Então, vocês observam que eu marquei lá em cima na testa e depois eu vim com a mão mais para cima, marcando a linha no meio. E agora, para marcar o início da sobrancelha, que vai ser onde ela começa, eu venho e marco na direção da abinha do nariz. Então, sabe esse vãozinho que a gente tem no nariz? Essa é a direção que a gente precisa para conseguir o ponto inicial da sobrancelha, tá? Então, geralmente as pessoas já têm esse vãozinho, fica mais fácil de a gente identificar. Outra dica também para a gente identificar o ponto inicial é a própria marcação do nariz, né? Esse contorno que a gente já tem, ele já casa certinho aonde a gente precisa identificar o ponto inicial da sobrancelha. Então, marquei pela abinha do nariz, na mesma direção do contorno do nariz. E assim eu vou achar o meu ponto inicial. Marco lá em cima, na testa, e depois eu reforço subindo a linha para poder reforçar a marcação mais embaixo. Então, eu já identifiquei o ponto inicial, já dividi a sobrancelha no meio. Agora, eu vou definir a espessura dessa sobrancelha, né? O ideal é que a gente aproveite o máximo de pelo que essa cliente tem e defina a espessura a partir disso, tá? Não defina uma espessura muito fina, nem muito grossa. Sempre aproveite o máximo de pelos que a cliente já tem, tá? Então, não é bom inventar, né, muita coisa. Vai sempre rente ao que ela já tem e marca o início da sobrancelha. Então, fui lá, aproveitei todos os pelinhos dela, né? Marquei bem rente até o último pelinho que ela tem e vou definir a espessura dela dessa forma. Definir em cima e definir embaixo. E pronto, essa espessura é ideal, tá de acordo com a sobrancelha que ela já tem. E eu não vou afinar demais e nem engrossar demais. Agora eu vou achar o ponto alto na abinha do nariz também, sendo que agora com a linha mais deitada, tá? A linha vai estar mais inclinada e eu vou achar esse ponto alto. Esse ponto alto é onde vai haver o arqueamento da sobrancelha, né? É onde a sobrancelha vai ter aquele ponto alto mais arqueadinho. Então, vocês repararam que eu deitei a linha, né, em direção ao ponto alto, que já é muito comum de achar, a pessoa já entrega mesmo da própria sobrancelha. Agora a gente vai identificar o ponto final. Eu pedi para minha cliente abrir o olho. E a gente vai acompanhar o último cílios que essa cliente tem, tá? Quando a gente acompanha o último cílios que ela tem, a gente chega bem no finalzinho do olhar e marca o ponto final. Então, assim que eu vou identificar onde vai terminar a sobrancelha da cliente, tá? Vou pedir para ela fechar o olho e vou continuar o mapeamento. Agora eu vou ligar todos esses pontos um no outro. Eu vou ligar o ponto inicial, que é esse ponto, até o ponto alto. Então, eu vou ligar um ponto no outro para fechar essa caixinha, tá? Que quando fecha essa caixinha, vai formar o design que a gente precisa. Então, ó, tô ligando o ponto inicial lá no ponto alto. Do outro lado, a mesma coisa. Ponto inicial. Tô marcando lá no ponto alto. Então, todos esses pontos, eles precisam se encontrar, tá? No ponto central, tá? Que ele vai formar
um xizinho bem no ponto central. Agora eu vou ligar, vou fechar a caixinha do ponto final, tá? Que vai formar aquela cauda, tá? Que a gente gosta que fique bem fininha. Então eu vim na direção do tragos e vou marcar lá no ponto central. Ó, vou fazer de novo para vocês perceberem bem direitinho. Ó, lá na direção do tragos, fechando a caixinha. E vou mirar lá no ponto central e marquei. Tá vendo? E eles vão se encontrar tudo no ponto central. Agora vocês vão observar do outro lado que eu vou fazer a mesma coisa. Eles vão formar um xizinho, tá? Então a intenção é essa, é você formar um X lá no ponto central para ver se é na mesma altura, se os dois lados estão certinho, tá? E assim, depois que eu terminar essa parte, eu vou ligando um ponto no outro e vou formando um design na direção que eu marquei. Então eu vou virar para o outro lado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, observa que eu vou mirar a linha lá no ponto central, onde já marquei aquele xizinho. Vou fazer o formato do X lá no ponto central e ligar lá no ponto final. Tá vendo? Ó, vai formar um X e se encontrou com outro ponto do outro lado. Então, essa caixinha que eu tô fazendo é para facilitar da gente formar a cauda da cliente. Você pode fazer de outras formas também, tá? Como com a caneta em gel, fazendo um desenho à mão livre e já acompanhando o design da cliente. Ou você pode fazer assim, dessa maneira, com mapeamento, tá? Que o mapeamento ele já vai te dar a linha mais certinho. Agora eu vou ligar de novo do outro lado o ponto inicial, lá no ponto alto. Fazer essa linha bem rente, para ficar bem desenhadinho. E lembrando que toda essa caixinha que a gente está fazendo, todo esse design que a gente está fazendo, é o que vai fazer o design que a gente vai usar na rena, fazer o design que a gente vai retirar os pelinhos que estão para fora. Então o mapeamento serve para isso. Agora eu vou vir reforçando com o lápis dermatográfico. Você observa que eu estiquei bem a pele da cliente, porque quando a gente não estica a pele da cliente, a gente não consegue fazer esse movimento com o lápis, tá? Esse movimento de vai e vem. Então a gente vem com o lápis dermatográfico e vem fazendo esse movimento para reforçar essa marcação, tá? Para deixar bem pretinho, para a gente não perder essa marcação quando a gente começar a retirar os fios, quando começar a fazer a rena também. Então a gente vai desenhando o mesmo formato da sobrancelha e o formato que a gente quer que fique essa sobrancelha. Então eu vou reforçando tudinho. Ideal deixar bem marcadinho, bem pretinho, para a gente não precisar ficar reforçando toda hora essa marcação. Do outro lado também. Ó, vocês observam que no ponto alto é sempre bom a gente deixar bem redondinho, tá? Cuidado para não deixar uma marcação acentuada, né? Sabe aquele circunflexo que a gente deixa? Não é bom fazer isso, é bom você sempre arredondar esse ponto alto. Então, bem de embaixo também, reforçando essa marcação e ligando um ponto no outro. Então, o ideal é sempre você ligar o ponto inicial lá no ponto alto e do ponto alto até o ponto final. E assim você vai criando o formato que você deseja. Lembrando sempre que o formato deve ser de acordo com o que a cliente já tem, tá? Evite você criar um design que a cliente não tem, senão vai ficar um design artificial. Agora eu venho com um palitinho molhado, tá? Com água, para poder afinar esses traços que a gente fez, tá? Eu vou afinar essa linha para ficar um design mais harmônico, tá? Para a gente conseguir enxergar melhor esse design e conseguir enxergar melhor os pelinhos que a gente precisa retirar, tá? Então você pode vir com algodão umedecido com água ou com astringente também. E vou fazendo esse acabamento. Ó, eu apaguei um pouquinho e vou reforçar de novo com lápis. É sempre bom, assim que se apagar alguma coisa, é sempre bom vir com calma, reforçando, tá? Não tenha pressa, porque o mapeamento é coisa de detalhes, né? O mapeamento tem que ser com muita calma e muito cuidado. Bem afinando a linha, que eu engrossei um pouquinho.
Porque se eu não fizer isso de afinar a linha, né, não fizer isso certinho, vai ficar um design grosseiro, né? Eu não vou conseguir visualizar os pelinhos que eu preciso retirar, né, na verdade. Vou limpando do outro lado. Como o mapeamento, a linha já deixa bem fininho, né? Não precisa limpar tanto, né? Não precisa afinar tanto. Mas se for o caso de você fazer um mapeamento só com lápis de dermatográfico, o ideal seria que você afinasse esses traços, tá? Agora vamos começar com a epilação. Sim, epilação. Quando a gente faz a retirada dos fios com a pinça, se chama epilação dos fios, tá? É tudo que a gente remove desde a raiz, se chama epilação. Eu venho com a pinça e estico bem a pele. Olha como eu estico no ponto inicial e no ponto alto, tá? Quanto mais esticado tiver, melhor, menos dor essa cliente vai sentir. Então você repara que eu coloco a pinça e eu dou uma leve pressionada na pele para ela não sentir muita dor, tá? Observa também que a minha pinça, ela vai estar deitada e não em pé. Deixa eu pegar minha escovinha também, que é sempre bom a gente estar com o auxílio da escovinha penteando para cima, para a gente conseguir visualizar melhor os pelos que a gente precisa retirar. Então, ó, tô tirando os pelinhos. E uma dica muito importante, os pelinhos que a gente tira, a gente precisa retirar na mesma direção que ele cresce. Então você observa que aqui no início, esses pelinhos eles estão crescendo para cima, e eu não estou tirando ele puxando para o lado, eu estou tirando ele puxando para cima. Porque se eu fizer isso, se eu retirar no sentido errado, esses fios vão quebrar, tá? E vai ficar aquele pontinho preto na sobrancelha. Então, lembrando que quando a gente for retirar um fio, a gente precisa retirar no sentido em que ele cresce. Se ele cresce para o lado, a gente vai puxar para o lado. Se ele cresce para cima, a gente vai puxar para cima, tá? Então, sempre penteando os fios para retirar os fios que estão soltos ali na pele. Esticando sempre muito bem a pele. Nunca esqueça, gente, de tirar, de esticar bem a pele, tá? Senão a cliente vai sentir dor e você não vai conseguir tirar os fios, tá? Você vai retirar, vai puxar muito a pele, pode ser que belisque ela. Ó, no ponto final e no ponto alto. E vou fazendo essa retirada. Vou retirando esses fiozinhos com muito cuidado, tá? Para não machucar a cliente. E questão de dor é muito comum, é de cliente para cliente, né? Não tem muito o que fazer, tá? Em relação se a cliente sentir muita dor, não tem como a gente colocar anestesia, anestésico, porque os fios, eles estão lá na camada muito profunda. O nosso bulbo capilar, ele fica lá embaixo, lá na derme. Então, se a gente fosse colocar um anestésico, seria na epiderme, que é a camada mais externa da pele, que a gente não adiantaria muito a gente colocar anestésico. Então, a cliente vai ter que sentir um pouquinho de dor se ela for muito sensível, né? Tem cliente que não tem muita sensibilidade, não sente muita dor. Depende de cliente para cliente. E em cima também, ó, tô retirando os fiozinhos. Porque em cima a gente precisa tirar os fios mais grossos com a pinça, tá? Se for um fio muito difícil de retirar, a gente pode vir com a Gillette para retirar. Mas o ideal é que os fios mais grossos a gente retire com a pinça. E aí, meninas, vocês estão gostando da aula? Estão conseguindo entender? Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, tá? Ou me mandar no privado também, que eu vou retirar todas essas dúvidas, tá? Então, deixe seu feedback, o que você está achando da aula. E vamos continuar aqui com o design. Agora, eu vou vir com a tesoura para aparar os fios, tá? Muito cuidado na hora de aparar os fios, porque se você aparar demais, você pode causar falhas. Então, eu vou tirar só onde é necessário. Só onde está passando da linha da marcação, tá vendo? Que eu vou bem rente. Ó. O certo não é você afundar a tesoura, assim como eu fiz, para vocês verem. Para parar os fios, vocês têm que ir bem rente à linha que a gente fez, tá? Não é para passar disso. Então, eu vou com muito cuidado, só com a pontinha da tesoura, e vou retirando esses fiozinhos. Eu não preciso fazer isso, ó, que é enfiar a tesoura toda, tá? Tem que ter muito cuidado, não preciso descer com a tesoura, tá? É só as pontinhas e aparando só as pontinhas que estão para fora desse desenho, tá? Então, muito cuidado na hora de aparar os fios.
Eu já causei falha em cliente no meu início, né? Porque eu entrava demais com a tesoura. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa retirada dos fios com a tesoura, tá? Agora eu vou vir com a navalha, tá? Com a gilete. Vou umedecer um pouquinho. Ó, muito cuidado nessa hora de umedecer. Você não precisa arrastar, tá? Pra umedecer. Só dar batidinhas mesmo. E vou esticar a pele, sempre esticando a pele. E vou nessa posição, ó. Não nessa posição aqui, senão você vai cortar ela. Você vai deitar a lâmina e vai vir com movimento de deslize, tá? Você vai vir deslizando e não apertando a pele com a gilete. Então você vai vir devagarzinho, ó. Arrastou, arrastou, chegou na marcação, parou. Muito cuidado para não descer demais. Então você não precisa pressionar muito a pele, senão você vai cortar a cliente, tá? Então eu venho retirando esses fios que é mais fininho, né? Que é a lanugem. E vai deixar um efeito mais branquinho também, tá? Um efeito mais limpinho. Quando a gente faz essa retirada com a gilete. Então é ótimo essa retirada com a gilete para acabamento, tá? Para deixar mais limpinho e mais bonitinho também, tá? Então eu venho com muito cuidado, sempre esticando a pele, tá? Até para eu conseguir deslizar essa navalha. Porque se a gente não estica a pele, a gilete ela vai travar, tá? Então, sempre esticando a pele com os 2 dedos, tá? No ponto inicial e no ponto final. E agora eu vou umedecer na parte de baixo também pra gente passar a gilete também, que dá um acabamento perfeito. Ó, estiquei bem a pele agora no ponto alto até o ponto final. E vou vir deslizando com essa navalha, com muito cuidado, tá? Pra gente não tirar os pelinhos que a gente não quer, tá? E não causar falha. E vou retirando excesso de pelo na minha luva, tá? Até pra gente conseguir fazer essa retirada corretamente. Então, ó, minha pele tá muito bem esticada. E eu tô vindo só com a pontinha. Vocês repararam? Que eu não tô passando a lâmina toda, eu tô usando só a pontinha que tá em cima. Então, muito cuidado também aonde a gente passa a navalha. Agora, nessa parte da frente, a gente tem que ter mais cuidado, tá? Eu vou deitar a navalha para eu conseguir retirar os pelinhos, tá? Porque se eu fosse com ela em pé, às vezes a gente não consegue retirar certinho. Então, eu faço dessa forma que eu fiz para vocês agora. Agora eu dei um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor essa retirada dos fios. Ó, sempre bem esticada a pele. E eu vou mirar num pelinho. Ó, vou mirar no pelinho que eu quero e vou puxar. Mirei no pelinho, puxei. Com muito cuidado, um fio por um, tá? Não preciso ter pressa. E vou pressionando na pele, tá? Pra ela sentir menos dor. Então, movimento de vai e vem e retirando os fios. Vai e vem e retirando os fios. E, ó, vou escovando pra retirar o excesso, pra não me atrapalhar. Olha como já fez diferença. Eu nem tirei tudo ainda. Ó, estico bem a pele. E lembrando, gente, eu vou tirar os pelinhos só que estão pra fora da marcação, tá? Os pelinhos que estão dentro dessa linha, desse design que a gente fez, a gente não vai retirar, tá? Somente os que estão pra fora. Então, ó, tô tirando só os pelinhos que estão pra fora. Se esse pelinho tiver bem na linha que a gente fez, a gente pode tirar também, não tem problema, tá? E essa pinça, ela me ajuda muito. Por quê? Essa pinça é pinça de ponta fina, tá? Que eu gosto de usar muito ela, porque ela retira só os pelinhos que eu quero. A pinça quadrada, a pinça chanfrada, ela retira mais de um pelo ao mesmo tempo. Então pode ser que me atrapalhe e eu não consiga ter tanta precisão e não retire, não faça um acabamento tão bom quanto eu faço com a pinça de ponta fina, tá? Então eu recomendo essa pinça para vocês, que ela faz um acabamento melhor. Agora eu vou retirar em cima também, tá? Retirar os fios mais grossos. Lembrando que em cima também a gente tem pelos grossos que a gente consegue retirar com a pinça. E que com a gilete a gente só vai tirar os fios que a gente não consegue tirar com a pinça, tá? Que são aquelas lanugens que são bem grudadinhas na pele. Então eu tô retirando tudo que tem em cima. Sempre com a pele bem esticada. Ou seja, as minhas 2 mãos estão sempre trabalhando. Uma tá esticando e a outra tá tirando os fios, tá? Vou retirando só os pelinhos que estão fora da marcação.
tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, tem mais um pelinho ali. E vou retirando pra cima, tá vendo que tá crescendo pra cima e eu tô puxando pra cima. Então eu vou acompanhando o ciclo de crescimento dela. Agora no início também cresce pra cima e eu vou tirar pra cima. A retirada dos fios no início, né, nesse comecinho, faz toda a diferença na hora de entregar o design para cliente, né? Porque esses pelinhos são os que a gente mais consegue enxergar se o design está mal feito ou bem feito. Então é muito importante a gente caprichar, tá? Na epilação do início para ficar um acabamento bonito, tá? No meio também a gente precisa retirar os fiozinhos com a pinça, tá? Que tem bastante fiozinho grossinho. Então, ó, sempre lembrando, tá crescendo pra cima, eu vou retirar pra cima pra não quebrar esse fio. E vou limpando com o auxílio da escovinha. Muito cuidado pra não tirar os pelinhos que não podem ser tirados, pra não causar falha. E retirando com muito cuidado. Ó, você observa que tem pelinho até fora da sobrancelha, bem em cima na testa. Então a gente pode estar retirando com a pinça também, pra ficar um acabamento limpinho, tá? E ficar mais desenhadinha a sobrancelha. Tem muitas pessoas que têm muitos pelos na testa. Então a gente não tem problema se a gente subir um pouquinho na hora de limpar com a Gillette. Vou vir umedecendo, dando batidinhas. E vou vir com a navalha novamente pra fazer esse acabamento, pra tirar essa lanugem. Ó, lembrando de estar com a Gillette sempre em pezinha, tá? Com muito cuidado. E vou deslizando sem apertar. Não precisa apertar a Gillette, tá? É só deslizar. Então, quando a gente coloca a água também, ela facilita na hora de deslizar a Gillette, tá? Se a gente não umedece, não molha, essa Gillette vai ficar travada, tá? Então, vai dificultar na hora de passar a Gillette. Ó, na parte de baixo já venho com a Gillette deitada, tá? E bem na direção que tá a linha. Muito cuidado para não ultrapassar. Agora eu vou vir com a Gillette na parte da frente. Sempre esticando a pele, ó. Levanto pra cima. E vou com a Gillette deitada. É sempre bom a gente olhar e prestar atenção aonde que essa Gillette vai estar passando, tá? Pra gente não retirar, não causar falha, né? Então a gente mira a Gillette, vê se não vai causar falha e depois a gente passa pra retirar os fios. Venho com a escovinha novamente para retirar os fios que estão soltos, tá? E agora, ó, ficou alguns pelinhos para fora, eu vou retirar ele com a pinça, tá? Que são os pelinhos mais grossos. Então eu vou retirar ele com a pinça para deixar mais alinhadinha, tá? Então sempre observa se precisa retirar mais alguns pelos, se tem mais algum pelo fora do design, tá? Então, ó, tem um pelinho ali, eu tirei. Deixa eu ver se tem mais um pouquinho aqui. Ó, aqui eu não passei Gillette no meio, então eu vou passar Gillette também no meio com muito cuidado, tá? Cuidado com o ponto inicial para vocês não causarem falha. Ó, esticando bem a pele. E vou retirando esses pelinhos todinho para ficar um acabamento muito bom. Ó, muito cuidado. Deixa eu ver. Então é isso, meninas. Na próxima aula vocês vão ter sobre aplicação de rena e finalização. Até a próxima aula.